Olá! Neste vídeo, vamos começar a associar as funções de uma variável ao problema de cálculo de áreas. Vamos começar considerando uma função que fica acima do eixo dos x, e aí a gente vai querer calcular o valor da área da região que fica abaixo do gráfico dessa função e acima do eixo dos x. Para isso, nós vamos introduzir as noções de soma inferior e soma superior dessa função. Essas noções elas vão ser inspiradas no método da exaustão, aquele que nós vimos no vídeo anterior, onde a gente ia inserindo retângulos na região que a gente quer calcular a área. Agora nós vamos começar a trabalhar no nosso contexto de funções. Então, eu vou ter uma função contínua em um intervalo fechado AB. E vamos supor que sobre esse intervalo a função ela é não negativa. Isso vai significar que o gráfico da função f sobre esse intervalo AB não fica abaixo do eixo dos x. Ele vai ficar do eixo dos x para cima. E aí, quando a gente tem uma situação dessa, a gente pode considerar uma região que fica limitada pelo gráfico da função e pelo eixo dos x, que é exatamente essa região R que eu desenhei, né? Então, a pergunta é como calcular a área da região R. Bem, a nossa ideia aqui vai ser a seguinte: nós vamos pegar esse intervalo AB e vamos dividi-lo numa quantidade de segmentos, todos de mesmo comprimento, tá? Então, se eu dividir em N segmentos, né? Cada um desses segmentos aqui ele vai medir o quê? O comprimento do intervalo, que é B menos A, sobre o número de segmentos N. Em seguida, né, nós vamos fazer o seguinte: em cada um desses intervalos aqui, nós vamos olhar qual é o menor valor que a função assume nele. Certo? Então, nesse primeiro intervalo, vocês podem perceber que a função é crescente, né? Então, o menor valor que a função assume é exatamente aqui no ponto A. E aí nós vamos considerar um retângulo com essa altura. Ok? E aí a gente procede da mesma forma para os outros intervalos, né? Então, aqui, né, no segundo intervalo, o menor valor que a função assume é esse, né? Então, nós vamos considerar um retângulo com altura igual a esse menor valor. Vamos indicar aqui esses intervalos por I1, I2, I3, I4 e I5. Nesse caso aqui, estamos considerando o n igual a 5. Então, esse menor valor eu vou chamar de M1, o segundo menor valor de M2, e assim sucessivamente. Bom, e assim a gente termina de construir todos os retângulos, né? E aí a gente está vendo que quando a gente considera a área de todos eles, né, somadas, a gente vai obter uma aproximação da área da região que fica abaixo do gráfico. Reparem que a área do primeiro retângulo vai ser igual à base, que como vimos aqui é B menos A sobre N, vezes a altura, que é M1.
A área do segundo retângulo é a base, que é B menos A sobre N, vezes a altura, que é M2. E assim sucessivamente. Então, quando a gente soma tudo, a gente obtém essa expressão aqui, né, que vai representar um valor aproximado da área da região que fica abaixo do gráfico da função. Como aqui a altura desses retângulos está sendo escolhida para ser o menor valor da função em cada intervalo, a gente chama essa soma de áreas de retângulos de soma inferior da função f. Isso que a gente faz aqui me dá uma aproximação por falta da área da região R, porque todos esses retângulos eles estão dentro da região R. Eu posso usar agora um argumento parecido para conseguir uma aproximação da área por excesso. E como que a gente faz isso? A gente procede da mesma maneira. Pegamos o intervalo AB, dividimos ele em n pedaços iguais. Então, cada subintervalo desse daqui vai medir o comprimento do intervalo inteiro, que é B menos A, dividido pelo total de intervalos que a gente dividiu, que é N. E aí, em cada intervalo pequeno desses, a gente escolhe a altura do retângulo para ser o maior valor que a função assume naquele intervalo. Então, aqui no I1, né, o maior valor que a função assume é exatamente aqui, neste ponto, né? Nesse trecho aqui, o ponto mais alto é exatamente esse aqui, e aí você vê qual é o número que está aqui, que no caso eu estou chamando de M1. Replica isso para todos os intervalos, né? Então sempre você vai escolher o maior valor que a função assume, né, em cada intervalo. E aí você vai construir retângulos que dessa vez eles cobrem a região inteira, né? Ou seja, eles contêm toda a região que fica abaixo do gráfico, né? Então, quando você soma a área de todos esses retângulos aqui, você vai obter uma aproximação da área da figura que você quer, mas vai ser uma aproximação por excesso, porque a soma das áreas dos retângulos agora vai ser maior que a área da região que fica abaixo do gráfico. Essa outra soma aqui a gente chama de soma superior da função f. Bom, vocês estão vendo que a gente está trabalhando muito com somatórios, né? A gente está somando várias coisas que têm uma característica muito parecida nas suas parcelas, né? Reparem, nessa soma que fizemos aqui, o que você muda de uma parcela para outra é apenas esse índice aqui, né? Que acompanha esse número m, né? O máximo da função em cada intervalo. Quando você tem uma soma com uma característica assim, a gente costuma utilizar a notação de somatório, tá? Que é essa notação aqui. A gente usa essa letra grega aqui, né, que se chama sigma, né, o sigma maiúsculo. E o que isso daqui significa? Significa que você está fazendo o K variar de 1 até 5. Você vai substituir, então, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, 4, 5 nessa expressão aqui, né? K ao quadrado. Então, você vai fazer 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Comecei no 1 e terminei no 5, né? E aí, depois você soma tudo, tá certo? Então, aqui nesse segundo exemplo, né, você vai fazer agora o K variar de 1 até N. Então, você vai escrever essa expressão aqui com K igual a 1, vai ficar 1 sobre 1. Com K igual a 2, vai ficar 1 sobre 2. Com K igual a 3, vai ficar 1 sobre 3.
E assim você continua até a última parcela, que vai ser com k igual a n. Né? Então, essa expressão aqui representa exatamente o valor desse somatório aqui. Tá? Bom, então o que a gente concluiu é que a área daquela região que fica abaixo do gráfico e acima do eixo x, ela vai sempre ser maior ou igual que a soma inferior da função e vai ser menor ou igual que a soma superior da função. E aqui eu já estou usando a notação de somatório, né? Repara aqui que quando você faz k igual a 1, depois k igual a 2, k igual a 3, até k igual a n, e soma tudo, o que você vai obter vai ser exatamente essa expressão que nós vimos aqui. Lembrando que aqui n é o número de subdivisões que a gente faz do intervalo AB. A ideia que a gente vai utilizar para fazer com que essas duas aproximações da área da região fiquem cada vez mais próximas do valor real dessa área é fazer o número de subdivisões desse intervalo tender a infinito. O que a gente vai esperar que aconteça nesse caso é que tanto a soma inferior como a soma superior, elas vão tender para o valor da área da região R. Vamos ilustrar essa situação numa construção aqui do GeoGebra. Bom, o que a gente vai fazer agora é construir os retângulos das somas inferiores e superiores de maneira bem dinâmica, para que vocês se convençam de que quanto mais retângulos a gente inserir na figura, melhor vai ser a aproximação da área da região que a gente quer calcular. Então, aqui a gente tem o gráfico de uma função, né? E nós estamos interessados em obter um valor bem aproximado da área dessa região aqui, que fica abaixo do gráfico e acima do eixo do x, né? Sobre esse intervalo da reta aqui. Bom, esse n aqui, ele vai representar exatamente o número de subdivisões que a gente vai fazer desse intervalo. Ou seja, ele vai representar a quantidade de retângulos que a gente vai inserir aqui na figura. Então, com um retângulo, né, a gente vai ter que a soma inferior ela vai se comportar exatamente assim. Né? Porque aí você vai ter o quê? Que a altura desse retângulo vai ser o menor valor que a função assume no intervalo. Né? Que no caso aqui está dando 1. Eu vou colocar aqui também, né, esse indicador que vai dar o valor da soma inferior, ou seja, da soma das áreas dos retângulos. Então, aqui está dando 4, porque a base é 4 e a altura é 1, né? E você só tem um retângulo. Se eu passo de um retângulo para 2, né? Então, vocês reparem que eu já melhorei aqui a aproximação da área da região, né? Agora eu tenho dois retângulos, então eu dividi o intervalo em dois pedaços, né? Esse aqui e esse aqui. E a altura de cada retângulo é calculada vendo o menor valor que a função assume em cada intervalo, tá? Continuando a ampliar a quantidade de subintervalos, vocês vão percebendo que os retângulos eles vão ficando mais finos, né? E eles vão se ajustando melhor à região, né? De forma que quando você vai somando a área de todos eles,
esse número, que é a soma inferior, ele vai se aproximando cada vez mais do que a gente espera que seja a área da região. Então, a ideia é que, no limite, quando o n tender a infinito, esses retângulos eles vão virar praticamente o quê? Linhas, né? Eles vão virar linhas que vão cobrir a região inteira, né? E aí, no limite, a soma inferior ela vai tender para o valor real desta área. Podemos também repetir o mesmo procedimento para a soma superior, tá? Aí na soma superior, você vai pegar cada subintervalo, né? E aí a altura do retângulo vai ser o quê? O maior valor que a função assume naquele intervalo. Então aqui, como eu tenho um retângulo só, o maior valor que a função assume no intervalo inteiro vai ser exatamente atingido aqui no ponto 4, né? Que é esse ponto mais alto aqui. O retângulo vai ter como altura este número, né? Eu coloquei aqui nesse outro indicador o valor da soma superior. E eu deixei aqui, tá, o indicador do valor da soma inferior, tá? Então, conforme eu for aumentando o valor do n, né? Quanto maior o número de retângulos, vejam só o que vai acontecer, né? Da mesma forma que para a soma inferior, esses retângulos eles vão ficando cada vez mais parecidos, né, com o formato da área da região que a gente quer calcular. E vocês vão vendo que a soma superior ela vai diminuindo cada vez mais, né? Ó, ela vai diminuindo e a soma inferior ela vai aumentando, né? De forma que quando o n tender a infinito, o que vai acontecer é que tanto a soma superior quanto a soma inferior, elas juntas vão tender a um mesmo número que vai ser exatamente o quê? O valor da área da região que a gente quer calcular. Bom, vamos então aplicar essa noção de soma superior para calcular o valor de uma área. Aqui eu quero calcular a área dessa região que fica abaixo do gráfico dessa função quadrática e acima do eixo dos x, a região limitada pelo intervalo 0, 1. Então, o que a gente faz é pegar o intervalo 0, 1, dividir em n subintervalos, todos de mesmo comprimento, e a gente vai construindo os retângulos, onde em cada intervalo a altura do retângulo vai ser o maior valor que a função assume nesse intervalo. Notem que de 0 em diante, a função f ela é crescente. Então, a altura do retângulo vai ser sempre o quê? O valor da função na extremidade direita de cada intervalo desse. Notem que cada intervalo vai medir exatamente 1 sobre n, que é exatamente o quê? A medida do intervalo 0, 1 dividido pelo total de intervalos. A altura do primeiro retângulo vai ser o quê? Vai ser exatamente o f de 1 sobre n. A altura do segundo retângulo vai ser o f de 2 sobre n. A do terceiro retângulo vai ser f de 3 sobre n, e assim sucessivamente. Notem que f de 1 sobre n é 1 sobre n ao quadrado. F de 2 sobre n é 2 sobre n
ao quadrado. Calculando essas áreas, a gente vai ver aqui, né? No primeiro retângulo, a base é 1 sobre n e a altura é 1 sobre n ao quadrado. Então, a gente multiplica e obtém essa parcela. No segundo retângulo, a base é 1 sobre n e a altura é 2 sobre n ao quadrado. Então, a gente multiplica e obtém a área do segundo retângulo. Procedendo dessa forma, para todos os retângulos, a gente vai chegar nesse somatório aqui. Isso é exatamente o valor da soma superior dessa função. Notem que os denominadores aqui são todos iguais a n ao cubo. Então, a gente pode juntar tudo numa única fração de denominador n ao cubo. E nos numeradores, o que a gente vai obter é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até a última parcela, que vai ser n ao quadrado. Então, a gente chega exatamente nessa expressão. Existe um resultado muito conhecido em matemática que diz que, se você somar o quadrado dos n primeiros números naturais, o resultado vai ser exatamente n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então, eu vou substituir isso no lugar desse numerador aqui, né? Então, substituindo e cancelando esse n, um n aqui com um n de baixo, né? Então aqui vai ficar n ao quadrado, né? E depois fazendo o quociente de frações, a gente chega nessa expressão. E aí o que a gente quer é fazer o n tender a infinito aqui, né? Que quando a gente fizer isso, a gente vai obter o valor real da área da região, né, que a gente quer. Então, a área dessa região vai ser o limite da soma superior, né, que é essa fração aqui. E para calcular esse limite, a gente divide por n ao quadrado em cima e embaixo, né? A expressão vai ficar desse jeito, né? E quando n tender a infinito, essas frações vão tender para zero, né? E o resultado vai dar 2 sobre 6, que é exatamente 1/3. Né? Então, em unidades de área, né, a área daquela região é igual exatamente a 1/3.